Boa tarde, turma. E aí, vocês estão bem? Vamos para a nossa aula de história dessa semana? Então, vou começar dividindo aqui, porque hoje a gente vai começar o nosso capítulo número 8. Então, nós vamos fazer das páginas 222 até a 227. Então, lá no nosso início de módulo, a gente vai começar a falar de cidade e campo, que é os tipos de moradia, né? Se a gente observar aqui a fotografia da primeira página, a gente vai ver uma movimentação absurda de pessoas, que logo para a gente saber que se trata da cidade. E do outro lado, o campo, olha lá, que tem muito a ver com a agricultura, que a gente tanto vem falando, que é a terra sendo preparada, arada para o plantio. Quando a gente fala de cidade de campo, a gente está falando de modo de vida. Esse modo de viver é como a gente se comporta, o nosso aprendizado, né? Como a gente come, como a gente bebe, como a gente dorme, como que a gente se diverte, como que a gente trabalha, como que a gente estuda, ok? A gente vai explorar um pouquinho do que é isso. Então, aqui, ó, ele fala assim, já tocou o sinal da saída. A nossa escola é pequenininha, então ela não tem o sinal. Mas em outras escolas tem um sinal parecido com o de bombeiro, quando toca, que é para saber que encerrou uma aula ou outra, ou que deu a hora de ir embora. E é o que aconteceu com a turma da Eleva. E tava todo mundo louco para ir para casa, né? Quer brincar, quer descansar. Então, na escola deles que é cheia, ó, os pais entrando. E a Beca, especialmente, estava ansiosa. Aí ela fala, ai, com esse montão de gente, vou demorar um século para conseguir sair daqui. Aí o Luquinha fala, mas esse montão de gente também quer ir para casa. Afinal de contas, todo mundo quer voltar, né? Aí o Torugo fala, ué, Beca, assim mesmo, de repente pode ter alguém mais apressado que a gente para sair. Ela fala, tem razão, Torugo, esperar um pouquinho não faz mal. E aí vem 3 questõezinhas aqui que você vai responder para mim lá no formulário, que é assim, o que levou o Torugo a refletir dessa forma? O que fez o Torugo pensar que às vezes tem gente que está com mais pressa de ir embora do que a outra? Você responde lá para mim o que você entendeu, o que você acha. Na número 2, eu quero saber se você concorda com a opinião do Torugo e por que sim ou por que não. E na número 3 é para você me dizer que será se em todas as escolas é assim a hora da saída, né? Só pensar lá na nossa, será que é esse tumulto todo? E aí a gente continua aqui no texto, a gente sabe que nem todas as pessoas, a gente tem uma vida cotidiana do dia a dia, que a gente faz, né? A gente tinha um cotidiano antes, acordar, tomar banho para a escola, comer, dormir, um curso, estudar. E com a pandemia, todo o nosso cotidiano foi alterado. Então, é a nossa forma de viver, a nossa maneira, né? E esse modo de viver existe uma diversidade muito grande. Então, é diferente, não é igual. Mesmo a gente morando na mesma cidade, é diferente para todo mundo. Todo grupo de humanos tem formas de morar, de se alimentar, de trabalhar, de desfrutar do tempo livre, que é se divertir, de comprar produtos, de brincar, de estudar e de fazer cultura, que é teatro, né, filme, essas coisas. Essas diferenças, ela ocorrem dependendo do local onde a gente mora e da época que se vive. Então, lá do tempo dos nossos pais até agora, muitas coisas mudaram. Então, esses indivíduos, essas pessoas, elas têm a forma, o modo de viver diferente que interfere tanto no nosso individual, que é o que vocês estão conhecendo agora, se reconhecendo como pessoas, tanto quanto no coletivo. Mas o que a gente deve aprender? A gente tem que valorizar o que é diverso, a gente tem que aprender a conviver com a diferença do outro, a respeitar o modo de vida, a não julgar. Então, conhecer é o primeiro passo e o respeitar é o segundo. Então, se o que meu amigo faz, o jeito que ele vive, o que ele come, não me interessa, a gente não critica, não ofende, né? A gente só não faz para nós, ok? Aí lá na próxima página tem uma dica de filme, que é uma ilustração da Disney, muito legal. Se vocês tiverem um tempo aí, tiver o filme disponível, vocês podem assistir. E quem criou ele foi o cineasta aqui embaixo, Ted Newton, que indica aqui o perfil contando um pouquinho mais sobre ele, que é dia e noite, tá? Aí lá no formulário tá separado por página bonitinho para você, você vai me responder segundo o texto, me indicando quais elementos podem caracterizar um modo de vida. O que é elementos? Características. Então, o que pode mostrar o modo de vida? Que é o que a gente falou, o trabalhar, o se alimentar, o se divertir. E o número 2, eu quero saber por que esse modo de vida é diferente. Então, segundo o texto, você relê aqui, interpreta e me coloca lá por que é diferente, ok? Aí lá na próxima página a gente vai falar sobre os modos de morar.
Na primeira fotografia aqui é Florianópolis, então lá ao fundo a gente percebe bastante prédio, né? Aqui na orla os coqueiros, uma possível lancha lá. Aqui embaixo é uma cidade do interior de Minas Gerais, São Tomé das Letras. Se a gente observar, só tem uma casinha lá no campo, né? Bem afastada. Então aqui na número 1, que vai estar lá no formulário também, eu quero que você fale para mim que diferenças há do tipo de moradia. Então, não quero que você descreva como que é a beleza de Florianópolis e como que é diferente aqui em Minas. Eu quero saber da moradia. Ah, por lá em Florianópolis tem mais prédio, aqui no São Tomé só tem uma casinha. Então, onde tem mais prédio, tem mais pessoas, onde tem uma casinha só, tem menos. É isso? É isso. Você formula a sua resposta para mim. Lá no número 2, ele pergunta assim, se as pessoas que moram em Florianópolis, elas vivem igual às pessoas que moram em São Tomé. Não, pro. Olha lá como que é Florianópolis e olha aqui como que é São Tomé. Isso mesmo. Eu quero que você perceba isso. E que me explique o porquê não, tá? Então, você vai colocar não, vírgula, porquê, e eu quero uma explicação do porquê que é diferente. Como seria, como você supõe que é a vida em Florianópolis, como que é a vida em Minas Gerais, ok? E aí, lá na página 127, ele vai explicar para a gente os tipos de habitação, tipo de moradia, que é da campo e que é da cidade. Então, ele fala lá, ó, que no campo, muitas pessoas ela vivem em habitação junto no seu local de trabalho. Então, quem está trabalhando na fazenda, mora na fazenda, quem está trabalhando na roça já mora ali perto da roça, se está criando animais já mora ali perto. E aí, eles criam as comunidades, que ficam em chácaras, sítios ou nas fazendas. E aí eles podem conhecer uns aos outros, mas são tudo muito distante. Mas não significa que nunca eles se encontrem. Por exemplo, lá nessas cidades do interior tem uma parte que eles chamam de cidade, que é mais urbanizada. Então dá para ir marcar para tomar um sorvete, para participar de alguma festividade religiosa, ou festa junina, ou Natal, ou fazer compras, né? Então é diferente. E aí depois volta para o sossego da fazenda. Já aqui na cidade, a gente vive em bairros, com casa, com prédio, com apartamento, que são mais próximos uns dos outros. Às vezes a gente trabalha próximo, mas tem muitos casos que a gente trabalha muito distante, então a gente tem que andar muito, pegar ônibus, metrô, né, trem. E aí, essa forma de se locomover é mais diferente de quem está no campo. Então, as nossas ruas, elas podem ser muito movimentadas, porque a gente tem muita pessoa se deslocando, indo para lá, indo para cá, voltando. Tem o trânsito dos carros, dos ônibus, principalmente quando dá aquele horário que todo mundo vai embora para casa. Tem o barulho, diferente lá do meio rural, que não tem toda essa coisa igual aqui na cidade. E aí, olha só, algumas pessoas preferem morar na cidade, gostam de morar aqui na cidade, gostam desse ritmo. Mas tem outras pessoas que preferem o campo, que é mais calmo, que evita esse barulho, toda essa poluição. Então, essa escolha depende do modo de vida. Como eu quero viver? Eu gosto de viver nesse ritmo mais acelerado ou eu gosto de viver numa calmaria maior? Então, tudo depende da sua escolha, da sua tranquilidade em relação a isso, tá? Então, muitas pessoas vêm para a cidade porque dá mais oportunidade de trabalho, tem um comércio muito maior em relação ao campo. Mas todo lugar que a gente escolher para viver, para morar, vai ter seu ponto positivo e vai ter seu ponto negativo. Então, tudo vai depender da nossa necessidade e da característica de cada um, ok? Então, lá no número 3, com relação a esse texto, eu quero 2 elementos que ele fala aqui que caracteriza como que é a moradia, ou seja, como que é as casas das pessoas que moram na zona rural. E lá no número 4, eu quero 2 elementos que caracterizam a moradia, casa, como é a casa das pessoas aqui da cidade, ok? Então, só 2. 2 para o número 3, 2 para o número 4, ok? Então, é isso. Nossa aula de história ela é bem chutinha, bem curtinha, bem tranquila. Aliás, todas as matérias têm sido assim, né? Sempre aqui mais puxadinha português e matemática, mas a gente está dando conta bem bonitinho. Então, leia, faça a interpretação. Se você ainda não enviou o questionário, me envia. Se liga aí nos prazos e dúvidas, me procure, tá ok? Então, um beijo e até a próxima aula.